Olá, estamos de volta, né? Essa é a quinta live que eu estou realizando essa semana, no programa, né? No curso vivencial que é o Universo da Alma, né? Através dos sonhos, eventos, sintoma e arte. Então a gente está uma semana aí com vocês, né? Resposta ao questionário que nós enviamos, centenas de clientes e alunos responderam, e veio de encontro ao propósito desse curso. Então, né, nós estamos passo a passo trazendo, né, todos os dilemas que os clientes apresentaram agora nessa fase de pandemia, onde estão em quarentena uma boa parte, né, e também, né, as possibilidades que eles buscam para encontrar uma saída, né, para encontrar, vamos dizer, uma forma de caminho de saída desse processo, desses dilemas. Então, mais uma vez eu agradeço. A gente hoje, então, vai adentrar um pouco, né, esse universo geral dessas respostas que obtivemos, tanto no sentido das objeções, né, das limitações desses dilemas, como também na busca, né, das oportunidades, né, encontrar esse caminho, né, que é a resultante. Então, essa semana, nós postamos, né, o último e-mail aí, falando, né, desses poderes mágicos, né? São duas atitudes no dia a dia que podem mudar o nosso padrão comportamental. Nós estamos conectados à mente subconsciente, né? Dentro dessa visão da programação neurolinguística. Então, a gente tem a mente consciente, subconsciente e a mente do inconsciente. Então, a mente subconsciente, na programação neurolinguística, ela está comandando a nossa experiência. 90% do nosso dia a dia são essas descargas de neurotransmissor gerenciadas pelo cérebro límbico, que constela as nossas ações, né? O nosso dia a dia. Para o mestre Jung, né, essa mente subconsciente, ele chama então de inconsciente pessoal. Está ligado com a nossa origem, né, os nossos ancestrais. Essa mente, na dinâmica do dia a dia, ela tem também um poder, né? E Jung vai chamar essa mente do inconsciente pessoal de alma. E é esse um dos motivos, né, da gente estar aqui, olhando esse universo da alma. E nós, então, elegemos, né, nesse processo, essa linguagem da alma. Essa linguagem da alma, como nós já falamos, são 4, né? Sonhos, né, eventos, sintoma e arte. Então, no dia a dia, a alma está falando com a gente, né, e comandando 90% da nossa experiência. Só que ela está usando uma linguagem simbólica. Então, os nossos sonhos, né, eles têm um conteúdo de comunicação muito grande, né, com o consciente. Então, nós já vimos que enquanto o nosso corpo físico e energético dorme, né, para repor energia, o corpo mental e astral se projeta na 5ª dimensão. E aí pode acontecer as projeções astrais, né, que são o mecanismo mais consciente, ou então a alma engendra o que a gente chama, então, sonhos oníricos, né? Esses sonhos oníricos vêm compensar, como a gente já falou nas lives anteriores, nossa atitude do dia a dia, ou então, de forma premonitória, trazer, né, situações que estão ainda no nosso futuro. Então, dentro desse processo, os eventos também vêm na mesma linha. Descarga de neurotransmissor aí totalmente consciente no dia a dia, que passa despercebido, né? Porque nós, então, não olhamos para os eventos. Nós só lidamos com os resultados, são as frustrações. E mais profundo ainda, quer dizer, os sonhos estão falando com a gente. O ego não elabora, não tem recurso e não elabora. Então, a alma faz a descarga do neurotransmissor nos eventos que nos afeta profundamente no dia a dia. O ego está sem recurso, não elabora. A alma, então, traz o terceiro aspecto, que são os sintomas. Então, esses sintomas vai tomar o corpo físico através de enfermidades, e eles estão falando, né,
desse exclusão, né? Ou dessa falta nossa de atenção nessa conexão. E o último item tem a ver com a arte, né? Isso é muito importante, as pessoas falam, mas o que a arte tem a ver com isso, professor? Então, no dia a dia, é muito interessante, né? Porque às vezes a gente visita um museu e uma imagem nos toma, uma imagem fala profundamente com a gente. Então, é a arte, é uma forma de expressão do inconsciente. Então, é uma linguagem que a alma utiliza. Então, nessa semana, nós mandamos esse e-mail falando desses dois poderes mágicos, né? Que, na verdade, são atitudes conscientes do dia a dia. Então, a maioria das pessoas, né, elas ficam, então, interditadas, elas não têm energia para movimentar a sua vida. Então, elas não conseguem começar. E muitas outras até começam, mas não conseguem terminar. Então, tudo isso está ligado com a dinâmica desse movimento da alma. É da alma, né, dessa mente inconsciente, que vem a nossa energia para a realização no dia a dia. Quando nós falamos já essa semana, né, que durante o nosso curso nós vamos entregar 2 bônus, né? Um deles é esse bônus, é essa conexão com a nossa alma, que grande parte das pessoas, né, estão de forma inconsciente tomada por afetamentos comportamentais de seus ancestrais. E isso nos limita, né, no que tange a movimentação dessa energia psíquica para a realização. Então, eu tenho ouvido, né, no meu dia a dia, no consultório, na sala de aula, as pessoas dizendo, professor, eu não consigo realizar. Essa realização está vinculada com a vontade. Vontade é um atributo da mente inconsciente. Vontade é um atributo da alma. Então, a maioria das pessoas, então, estão alucinadas. Eu tenho muita vontade. Então faz. Eu não consigo. Então você não tem vontade. A vontade é um atributo do inconsciente, é a vontade que movimenta a energia psíquica em direção ao mundo externo para a gente realizar. Então, olha só, né? Hoje em dia é muito comum, né? As pessoas estarem num processo, né? Estagnado. As pessoas estarem num processo onde elas não conseguem concentrar foco, onde elas não conseguem muitas vezes começar e às vezes que começa não consegue terminar. Então, a palavra de ordem hoje é procrastinação. Pois é, nós temos que ter vontade para poder encarar e encaminhar, né, as nossas realizações. Então, para mim, sair da procrastinação é um desses poderes que a gente ofereceu aí, que vem da consciência, né, é começar. Então, se eu tenho um projeto, vou colocar energia, vou focar para começar. E o segundo poder aí que a gente oferece, tem que ser gerenciado, né, a nível egóico, né, na consciência, é uma vez que eu comecei, dar continuidade, ir até o final. Então, durante o nosso curso, esses 8 encontros, né, um desses bônus que nós oferecemos é essa conexão com a nossa alma. A gente chama lá, então, o mapa da alma. É o caminho, né, para que eu possa conectar com a minha ancestralidade, para que eu possa tomar essa força, porque essa força ancestral é que me sustenta. E quando eu estou sustentado, eu posso ir para o mundo, eu posso trocar. Quando eu não tenho sustentabilidade dos meus ascendentes, eu já comentei aqui, eu não tenho força. Então, um dos aspectos, né, que nós entendemos que é um grande diferencial nesse curso é esse processo, conexão com a nossa ancestralidade, no processo de tomar esses valores, ser íntegro e poder trocar com o mundo. Eu sei que boa parte das pessoas olha e fala, nossa, professor, mas isso é muito simples. É tão simples. Por que as pessoas não fazem? Uma das dicas, né, que vai hoje aqui, né, é assim, a gente precisa estabelecer integridade com a nossa essência. E para mim ter integridade com a minha essência, ou integridade com a minha alma, eu preciso, de novo, 4 coisas. Pensar, sentir, falar e fazer. Hã? Quando eu estou com esses 4 itens alinhados, dentro dessa dinâmica,
eu estou conectado com a minha essência. Quando eu estou conectado com a minha essência, eu estou no presente. E quando eu estou no presente, eu realizo. Vamos experimentar? Ó, é fácil, né? Pensar, penso uma coisa. Sentir, penso aquilo, penso com o cérebro neocórtex racional, trago aqui, né, para o coração e vou sentir. Pensei, senti, falo. Falei, faço. 4 itens básicos. Todos os seres humanos que conseguirem integridade para realizar essa dinâmica desses 4 itens básicos supera toda e qualquer procrastinação, toda e qualquer limitação. Assim como esse bônus que nós estamos oferecendo, que é o mapa da alma, é o caminho para a conexão com a nossa alma, é onde está todo o nosso potencial, o nosso manancial. Então, as respostas nossas, elas estão dentro. Nós precisamos, né, buscar essas respostas dentro. Porque no dia a dia nós ficamos equivocados buscando guru para nos trazer solução, para nos dar o caminho da nossa vida. O caminho da nossa vida está dentro, está na medida em que eu conecto com a minha alma. É um bônus esse poderosíssimo. Muda a vida e já mudou centenas e milhares de pessoas ao longo desses 26 anos de atuação enquanto um terapeuta, né? E os últimos 19 anos enquanto, né, um psicopedagogo que dirige o Instituto Luz com esse propósito. Eu e a minha esposa, Fátima Corga, Carlos Aníbal, Fátima Corga. Temos o Instituto Luz. O nosso projeto é apoiar o desenvolvimento consciencial humano. Ao longo desses 19 anos de atuação, milhares de vidas nós mudamos. Nos cursos de formação, que a gente tem bastante, né, foco, né? Psicanálise junguiana é um dos nossos carros-chefe hoje. Nós temos 4 turmas concomitantemente rodando por semana no Instituto. Né? Segundo curso, essa atuação na dinâmica sistêmica que tem a ver com essa conexão com a nossa ancestralidade, com a nossa ascendência, com a nossa descendência. Esse é o caminho que nós queremos oferecer, porque quando eu consigo, né, elaborar e tomar essa força que vem de mim, os meus recursos, na física quântica isso reverbera para os meus ascendentes e para os meus descendentes. Então esse é o caminho da alma, esse é o mapa da alma. Milhares de pessoas já se beneficiaram com essa dinâmica da psicologia junguiana, da dinâmica sistêmica constelativa, da programação neurolinguística que nos apoia, né, com seus postulados, né, no sentido da gente reprogramar crenças limitantes, transformando em crenças impulsoras, né, e da hipnose ericksoniana, que é esse processo, né, dentro de uma dinâmica de ressignificar padrões que vêm, né, ancestral no nosso DNA e na nossa psique. Então, no dia a dia, amplificar nossos sonhos, no dia a dia, amplificar nossos eventos, no dia a dia, amplificar nossos sintomas, e no dia a dia, amplificar essa arte. Então, isso dá uma, né, vamos assim dizer, né, recurso para que nós possamos lidar no dia a dia com esse desenvolvimento humano. E essa instância, que é a alma, segundo o mestre Jung, né, ela é preponderante no nosso processo. Então, Jung, criador da psicologia analítica profunda, toda a obra dele vai trazer para a gente um caminho, né? Ele chama caminho da individuação. E é essa jornada que nós vamos fazer aqui em direção à alma. Jung chama isso, então, jornada do herói. Como é que isso funciona? No primeiro momento, nós temos uma instância, né? O ego é só o centro da consciência. Então, acima do ego, ainda na consciência, nós temos uma instância que Jung chama, então, de persona. A persona, ela é que interfaceia a nossa relação com o mundo externo. Então, quem nós somos hoje, né? Substrato dessa exigência, né, entre aspas, dos nossos pais, e aí se estende para professores e a comunidade em si. Então, a persona é construída, basicamente, né, nessa relação com o mundo externo. O Jung vai chamar, então, caracterizá-la, né, de máscara, dentro dessa dinâmica com a relação nossa com o mundo externo. Então, o ego lida, né, no dia a dia com esses aspectos da persona no mundo do consciente.
Jung vai, então, dizer que nesse caminho de individuação, o segundo aspecto que nós precisamos elaborar, ele vai chamar, então, de sombra. A sombra nada mais é do que o substrato de todos os conteúdos reprimidos, né, pelos nossos ancestrais. Tudo aquilo que os nossos ancestrais não recepcionaram na consciência, por preconceito principalmente, vai constelar uma instância que ele chama de sombra. E essa sombra é tudo aquilo que nós precisamos integrar na consciência. Para Jung, a sombra, 90% da sombra é ouro, mas eu preciso integrar na consciência, porque se eu não integrar na consciência, ela então se transforma no destino, e ela colapsa então a minha realidade. E às vezes essa realidade é trazida nesse afetamento, né, do ponto de vista complexual que os nossos ancestrais vivenciaram. Então, hoje, um grande desafio do ego é lidar com essas duas instâncias. A gente chama essas duas instâncias o primeiro par de opostos na consciência. De um lado, a persona, no mundo consciente, e do outro lado, a sombra, no mundo do inconsciente pessoal. E o ego aí, ele precisa ter recurso para diferenciar, porque senão ele fica um joguete na mão dessas duas instâncias. E essas instâncias são poderosas, né? Na sequência, ele vai trazer para a gente, né, os parceiros invisíveis. Então, ele vai dizer que nós somos completos, né? A alteridade que nós já comentamos aí numa live, nós temos o masculino e o feminino integrados. Então, todo ser que a personalidade é masculina, a alma é feminina. Então, isso quer dizer que, se eu conscientemente sou masculino, no inconsciente eu constelo o feminino, né? E vice-versa. Então, um feminino que traz isso na consciência, a alma é masculino. Então, né, Jung vai dizer, o parceiro invisível do masculino é a ânima, a contraparte sexual. E o parceiro invisível do feminino é o ânimos, a contraparte masculina sexual na psique feminina. Então, esse é o segundo grande par de opostos. Esse é o grande desafio nosso hoje, da nossa humanidade contemporânea. É lidar, é apaziguar com esse par de opostos, porque o tempo inteiro, né, esse par de opostos ele estabelece e coloca a gente numa situação de confronto. Se eu não tiver recurso, eu não consigo lidar com esse parceiro invisível, que é o que nós estamos vendo hoje, né? Aqui apareceu nas objeções questões de relacionamento, desilusões, abandono, solidão, tudo a ver com essa dinâmica desse segundo par de opostos, segundo Jung. E no caminho da individuação, depois da persona integrar a sombra e apaziguar com os parceiros invisíveis, então nós vamos em direção ao velho e à velha sábia, né? Jung vai chamar, então, em direção ao self. Essa é a nossa instância maior, é o aspecto, né, da essência em cada ser humano. Então, veja bem, esse é um processo, nós estamos abrindo, né? Esse curso é inédito, nós estamos abrindo ele, nós já vivenciamos ele, né, no nosso dia a dia, nas milhares de, centenas de aulas que a gente já deu ao longo desse tempo todo, né? O nosso principal foco é a abordagem junguiana, é a dinâmica sistêmica constelativa, é a programação neurolinguística, é a hipnose ericksoniana, e dentro de tudo isso nós somos mestre Reiki. Então, eu e a senhora, minha esposa, nós temos um trabalho já há 19 anos apoiando aí centenas de milhares de pessoas nesse desenvolvimento humano. Então, quando a gente lança esse curso, é inédito, a gente tem muita bagagem para contribuir e estamos te convidando para vir, né, nesse momento, experimentar essa dinâmica. E é muito interessante, né, porque quando os parceiros aí que cuidam do nosso marketing digital, né, sugeriu lançar esse curso relâmpago, pois é, faz 2 semanas. Faz 2 semanas que eu colapso tudo isso, os sonhos, os eventos, os sintomas e a arte no meu dia a dia. E olha, é adverso, viu? Eu sou muito grato ao meu analista, né, junguiano. Né, há dezenas de anos eu faço análise, é um processo normal, né, dentro dessa dinâmica. Então, essas 2 semanas, me trava todo o lado direito. Né? Acontece lá um evento, lá um sintoma no calcanhar, não consigo botar o pé no chão, então trava a mão direita, inflama toda
a dentição aqui do lado direito, e eu olho para tudo isso, eu falo, meu Deus, né? Eu estou diante de um sintoma, a alma está falando comigo, e o direito é o masculino. Então, quando eu vou na análise, o analista diz, pô, cara, é muito claro, né? Vamos lá, põe o pé no chão, né? Fixa. Você está fazendo uma proposta de abrir isso que você confia, né, nessa relação com a alma, isso já é uma experiência sua de anos, e agora você quer abrir isso para alunos, clientes, né, interessados. Então, você precisa estar aterrado, você precisa estar conectado com a sua ancestralidade, porque exatamente quando você conecta com essa ancestralidade, integra esses conteúdos sombrios que vêm na dinâmica da sua família, desde 4 gerações. Então, eu não preciso entrar em detalhe do afetamento do sintoma, mas a hora que eu percebo isso, eu falo, é verdade, né? Se eu não tiver, né, aterrado, enraizado, se eu não tiver suportado pela minha família ascendente, né, por todos os meus ascendentes, essa é a força que vai me levar para poder apoiar vocês, a conectar com os ascendentes de vocês, a dar esse salto quântico consciencial, a sair desse região, né, de conforto, a parar de procrastinar, a deixar de ficar indiferente ao chamado da alma e poder corresponder. É para isso que a gente está aqui, corresponder. Então, olha só, gratidão, né, a todos que responderam o questionário, é muito legal, né, porque as respostas, né, vêm nessa direção, né, muitas pessoas aí diante dos dilemas do dia a dia, né, sem esperança. Então, mas na prática, né, de novo, a gente precisa elaborar, porque na prática não é a esperança que vai salvar essas pessoas. A esperança, né, a gente vê muito clara no mito de Prometeu e Epimeteu, os criadores da humanidade. Dentre eles, então, tem lá uma mulher chamada Pandora. Eu já comentei numa live. E na caixinha de Pandora, quando ela abre a caixinha lá que foi direcionada para Epimeteu, um extrovertido, sai todas as mazelas. A única que fica lá dentro é a esperança, e a esperança morre. Exatamente, gente. Esse é o momento que nós precisamos de consciência, nós precisamos de ação, nós precisamos de atitude. Então eu digo, coragem, confiança e atitude para poder diferenciar no nosso dia a dia. Diferenciar de quê, professor? Dos padrões ancestrais. Nós somos predestinados, nós estamos aqui agora com recurso. E quando eu consigo diferenciar desses padrões e com recurso, né, ressignificar esses afetamentos emocionais, por incrível que pareça, a física quântica diz, olha, isso é consciência e no seu DNA você está conectado com os seus ancestrais, então isso reverbera para os seus ancestrais. Se você tem descendente, no DNA você está conectado com os seus descendentes. Então, quando eu tomo essa consciência, quando eu dou esse salto quântico, é por isso que a gente está oferecendo esses 2 bônus, né? Esse mapa, esse caminho de conexão com a alma e essa amplificação toda semana aí antes do nosso curso, exatamente para a gente poder estar disponível. A alma está falando com a gente, ela fala a todo momento. Agora, eu ouço a minha alma. Para mim ouvir a minha alma, eu tenho que olhar para os meus sonhos, amplificar os meus sonhos. Para mim ouvir a minha alma, no dia a dia, eu preciso lidar com os eventos, com recurso, não afetado, né, frustrado, magoado, chateado. Para mim ouvir a minha alma, eu preciso no dia a dia lidar com a minha enfermidade, a minha doença, o meu sintoma. O corpo está falando, o corpo fala. E para mim ouvir a minha alma, eu preciso ter um pouco de humor. E acima de tudo, né, um aspecto lúdico para poder lidar com a vida de uma forma leve, de uma forma solta, de uma forma prazerosa. Então, né, toda essa dinâmica desses dilemas, o curso vai endereçar, né, essas adversidades. Por outro lado, as pessoas também buscam oportunidade, né? Como é que eu posso expressar o meu propósito de vida? Então, o nosso propósito de vida está ligado ao nosso propósito de alma. É ancestral, está no DNA, está na psique. Se eu não entender qual é o propósito da minha alma, e nós já comentamos aqui, né? A nossa alma ela é grupal, não tem alma de Carlos Aníbal, tem a alma grupal da fusão do braço genealógico do meu pai com o braço genealógico da minha mãe.
E aí compõe o meu propósito, não é? E a partir daí também é descobrir, né, esses meus talentos, está diretamente ligado. A partir daí também é usar uma direção. É a alma que vai me dar uma direção. Porque senão eu fico equivocado, trabalhando só para pagar conta, e não sei por que eu faço conta. Isso é uma neurose, um equívoco. Então, buscar esse propósito da alma tem a ver com essa conexão com a nossa instância, com a nossa essência. E a alma é o portal de acessar a nossa essência. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Então, nós temos o portal da persona, né, que é a dinâmica, né, dentro desse processo que a gente toma essa força do ego, e hoje, mais do que nunca, nós precisamos empoderar o nosso ego, não com esse poder efêmero aí que a gente vê, né, as pessoas aí de expressão artística buscando, né, mas com o poder de conexão, de sustentabilidade, de realização, de concretização, porque senão eu fico tomado, indiferente ao meu propósito, eu não faço nada, e arrogante na procrastinação, eu empurro para amanhã. Então, ou eu estou no passado, ou eu estou no futuro, e eu só realizo no presente. Então, durante 8 semanas, nós vamos ter essa oportunidade, né? E eu convido você agora, realmente, enfaticamente, para vir participar, vir colaborar, principalmente aqueles que contribuíram com a gente, né? Vir para a gente somar, e é o momento. Né? Mais do que nunca, esse é o momento. Esse é o momento, então, que nós estamos, né, dentro de uma dinâmica, saindo fora dessa região de conforto. Não dá mais para ficar renovando. O momento agora não é de renovação, já foi. O momento agora é de inovação, criar novas possibilidades dentro da nossa realidade. E para isso, eu preciso ter esse caminho de oportunidades, né? Que me conecta ao propósito de alma, que me traz os meus talentos, né? Que me possa, né, me permitir usar, né, de uma forma bem objetiva, tudo aquilo que eu trago na minha alma de potencial. E a partir daí, muita gente buscando desenvolvimento espiritual. Perfeito, desenvolvimento espiritual só é possível na conexão com a alma, porque o desenvolvimento espiritual, conexão com a espiritualidade é um caminho para dentro, é pela alma que se faz. Então aqui tem um convite de coração, aqui tem um propósito, né, de restabelecer esse caminho de conexão com a alma. Esse é o propósito do curso. Essa é a nossa busca. E é isso que eu quero me colocar aqui, ao longo desses 26 anos, né, de experiência, como esse facilitador. Não estamos trazendo nenhuma resposta mágica, milagrosa. Né? A gente fala aí dos 2 poderes mágicos, né, para você tomar essa força. Mas nós não estamos aqui preocupados em ser, né, o salvador dos desiludidos, o salvador dos abandonados, salvador dos perdidos. Isso é problema seu. Se você não tem recurso para diferenciar, você vai pagar o preço. Eu sinto muito. Se você não for suficiente para encarar e pagar o preço, se você gerou descendente, eles vão pagar o preço. É assim que funciona. Esse é o propósito da alma, ela é grupal. Aquilo que os meus ascendentes não conseguiram elaborar, eles legaram para mim. E aquilo que eu não for suficiente para elaborar, vai ser legado para os meus filhos. Essa é a dinâmica sistêmica constelativa familiar. Então, nós temos 3 leis que regem tudo isso. O pertencimento, a hierarquia e a troca. Então, a partir de hoje, vamos ser responsáveis. Assumir os nossos dilemas, os nossos desafios. E com o apoio da nossa alma, porque tudo que a alma quer é isso, que eu me diferencio, que eu faça diferente, que eu liberte os meus ascendentes e que eu possa criar condições dos dependentes, né, os descendentes ou os futuros descendentes, poderem também ter uma vida livre. Então, muita gente hoje, num abandono tão profundo, me diz assim, eu não tenho que me preocupar, eu não tenho descendente, eu não vou ter. É bom a gente olhar isso com carinho, tá bom? Eu costumo dizer, né, para os meus alunos e clientes, né,
nós temos 3 desafios na vida. Então, primeiro, né, plantar uma árvore. Segundo, escrever um livro. Terceiro, ter um filho. Ok? Se você tem esses 3 desafios realizados, parabéns, você está no caminho. Ah, professor, eu nunca plantei uma árvore. O que eu posso fazer? Faz parte do dilema. Ah, professor, livro eu nunca escrevi. Então, se vira nos 30. Ah, professor, ter filho então é impossível. Pois é, mas a grande alma é sábia. Então ela vai dizer para a gente, né? Todos nós estamos no caminho, e do ponto de vista simbólico, que aí, então, é a dinâmica, né, do mestre Jung, né? É a psicologia junguiana, a psicologia profunda. Então a alma vai dizer assim, todos nós já plantamos uma árvore, nós só precisamos ter consciência disso. Como já plantamos uma árvore? Nós somos fruto da árvore da vida. Então, meus ascendentes são as raízes, meus pais são os troncos, eu sou os galhos, meus filhos são os frutos. Nossa! Então, simbolicamente, nós já estamos conectados na árvore da vida. Então, vamos sair do mimimi. Vamos realizar o que é do propósito. Ah, professor, agora entendi, mas livro? Nunca escrevi, eu não vejo chance de escrever livro. Pois é, eu vou dizer para vocês que, simbolicamente, nós fazemos parte do Gênese, o livro da vida, e nós somos um capítulo do Gênese. Então, já escrevemos um livro, pessoal. Nossa, professor, que legal! Agora eu já estou até me animando. Então, eu já plantei uma árvore e escrevi um livro. Falta só ter um filho. Ah, professor, isso aí não tem chance. Claro que tem. Além dos nossos filhos, né, genéticos aí, quem são os nossos filhos, né, na dinâmica da vida? Né? O nosso legado. Então, é muito interessante, né? Tem professoras aí, né, solteirona, eu não vou ter filho. Claro que você vai ter, tem muitos. E quando ela acorda, né, para o legado, então todos esses alunos são indiretamente filhos dela, simbolicamente. Então, todos nós plantamos uma árvore, escrevemos um livro e temos um filho e estamos prontos para trocar com a vida. Sou grato. Seja bem-vindo. Eu estou aqui. Vamos trocar. Vamos, então, tomar esse caminho de conexão com a alma para, né, passar limpo a nossa experiência, tomar essa força que nos sustenta ancestral e sustentado que nós possamos sustentar os nossos descendentes ou futuros descendentes. E se eu não tiver descendente direto, vamos sustentar o nosso propósito dentro do nosso legado. Gratidão profunda. Obrigado.